Oi, gente, tudo bem? Aqui é a professora Margarete, professora de vocês de redação. Tô fazendo essa videoaula pra gente estudar um pouco mais sobre esse gênero textual que é a crônica. Seria um dos gêneros que a gente iria estudar de forma presencial no segundo bimestre. Mas vamos lá. Vamos começar com o conceito de crônica, né? É uma narrativa breve ficcional sobre os fatos do cotidiano. Na crônica, o que mais importa é o olhar sobre o circunstancial, sobre a vida comum. A crônica pode ser entendida como um retrato verbal particular dos acontecimentos urbanos. Os bons cronistas são aqueles que conseguem perceber no dia a dia de suas vidas impressões, ideias ou visões da realidade que não foram percebidas por todos. Então, é um tipo de texto que aborda acontecimentos do dia a dia de uma forma diferenciada, é um retrato particular de quem está escrevendo, né? Um retrato particular daquele acontecimento, feita de forma diferente pelo autor da crônica. Tem uma linguagem simples, né? E a crônica relata, como eu disse, de forma diferenciada essas ocorrências, seja de forma artística, em tom crítico ou com humor. Daqui a pouco a gente vai ver os tipos de crônica. Vamos ver aqui as características. Fatos comuns do dia a dia e linguagem coloquial, que seria essa linguagem coloquial. Seria a linguagem mais simples. Diferente, por exemplo, da linguagem de um poema, né? Uma linguagem mais simples que atraia mais o popular, vamos dizer assim. Possui poucos personagens, se houver, e espaço reduzido. Como é uma narrativa curta, então haverá a presença de poucos personagens na história, se houver, né? E o espaço reduzido. Geralmente a história gira em torno apenas de um lugar. O espaço seria o quê? O local da história, o local onde se passa aquela história. Então, o espaço é reduzido. Como a narrativa é curta, geralmente se resume a apenas um local. Diferente de outros textos mais longos que possuem mais de um local. A história se passa, sei lá, numa fazenda, depois na cidade, vai mudando o espaço, né? E na crônica, isso não acontece. Tipos de crônica. Crônica narrativa. A crônica narrativa sempre conta com fatos do cotidiano, acontecimentos das últimas semanas e ações em geral. O texto conta uma história, seja em primeira ou terceira pessoa do singular, relacionada a diferentes fatos. É como se fosse a crônica tradicional, aquela que narra os fatos e acontecimentos atuais, né? Crônica humorística, emprego de linguagem literária com recursos que buscam o humor. Apresenta uma visão burlesca, irônica e não rara, crítica dos costumes sociais, das relações humanas e de episódios políticos da atualidade. Então, a crônica humorista, o teor central vai ser causar humor, né, no leitor. E a crônica jornalística são produzidas para os meios de comunicação, assim utilizam temas da atualidade para fazerem reflexões, geralmente temas políticos. Crônica argumentativa e a crônica lírica. A crônica argumentativa é um texto onde a argumentação é vista como a principal característica. Esse tipo de crônica é muito usada pelos meios de comunicação, essencialmente os jornais e as revistas. E a crônica lírica, emprego de linguagem poética com recursos estilísticos que visam imprimir lirismo ao texto e emocionar o leitor. Trata de episódios sentimentais nostálgicos ou que sejam significativos para o cronista. Esse tipo de crônica é muito característico da Clarice Lispector, por exemplo, que trata de episódios sentimentais em algumas crônicas. Então, esse tipo de crônica parece muito com ela. E a crônica argumentativa. A crônica argumentativa, ela tem certas particularidades diferentes em relação às outras, né? A crônica argumentativa, ela é um texto de cunho dissertativo, mas que permite de forma moderada pequenas sínteses narrativas, porque a crônica, ela sempre vai narrar uma história ficcional. A crônica argumentativa, ela já é mais parecida com um artigo de opinião, ou seja, o texto inteiro não vai ser essencialmente narrativo, ele vai ser essencialmente argumentativo. Vai permitir pequenas sínteses narrativas, pequenas partes, né? Mas
o texto no geral vai ser argumentativo. A crônica argumentativa ela tem por finalidade a discussão de um determinado tema polêmico da atualidade, né? E as características mais comuns seriam o quê? Usar argumentação, né? Já que é uma crônica argumentativa. Então, se a crônica argumentativa ela é bastante parecida com um artigo de opinião, como eu posso diferenciar? Então, a grande diferença é que na crônica argumentativa a análise é inclusiva e subjetiva, ou seja, eu posso utilizar a primeira pessoa, né? Dizendo mesmo o que você acha. Já no artigo, a objetividade deve ser preservada, ou seja, eu devo utilizar a terceira pessoa, evitando o achismo, né? Evitando essa inclusão do autor no texto. Então, seria essa basicamente a diferença entre a crônica argumentativa e o artigo de opinião. Aí aqui eu destaquei uma crônica, só para a gente ter como exemplo e ver como ela é estruturada. Então, vamos lá, essa crônica aqui é do Luiz Fernando Veríssimo. Racismo. Escuta aqui, ô crioulo, o que foi? Você andou dizendo por aí que no Brasil existe racismo. E não existe? Isso é negrice sua. E eu que sempre te considerei um negro de alma branca. Não adianta. Negro quando não faz na entrada. Mas aqui existe racismo. Existe nada. Você tem toda a liberdade, tem tudo que gostam. Tem carnaval, tem futebol, tem melancia. E emprego é o que não falta. Lá em casa, por exemplo, estão precisando de empregada. Para ser lixeiro, para abrir buraco, ninguém se habilita. Agora, para uma cachaçinha e um baile, estão sempre prontos. Raça de safados. E ainda se queixam. Eu insisto, aqui tem racismo. Então prova, Beisola, prova. Eu alguma vez te virei a cara? Naquela vez que te encontrei conversando com a minha irmã, não te pedi com toda a educação que não aparecesse mais na nossa rua? Edição. Quem apanhou de toda a família foi a minha irmã. Vai dizer que nós temos preconceito contra branco? Não, mas eu expliquei lá em casa que você não fez por mal, que não tinha confundido a menina com alguma empregadosa de cabelo ruim. Não, que foi só um engano porque negro é burro mesmo. Fui teu amigão. Isso é racismo? Eu sei, mas onde é que está o racismo então? Fala, macaco. É que outro dia eu quis entrar de sócio num clube e não me deixaram. Bom, mas espera um pouquinho. Aí também já é demais. Vocês não têm clube de vocês? Vão querer entrar nos nossos também? Pera um pouquinho. Mas isso é racismo. Racismo coisa nenhuma. Racismo é quando a gente faz diferença entre as pessoas por causa da cor da pele, como nos Estados Unidos. É uma coisa completamente diferente. Nós estamos falando do crioléu começar a frequentar clube de branco, assim sem mais nem menos. Nadar na mesma piscina e tudo. Sim, mas não, senhor. Eu, por acaso, quero entrar nos clubes de vocês? Deus me livre. Pois é, mas não. Tem paciência. Eu não faço diferença entre negro e branco. Para mim é tudo igual. Agora, eles lá e eu aqui. Quer dizer, há um limite. Pois então, você precisa aprender qual é o seu lugar, só isso. Mas, e digo mais, é por isso que não existe racismo no Brasil, porque aqui o negro conhece o lugar dele. Mas enquanto o negro conhecer o lugar dele, nunca vai haver racismo no Brasil. Está entendendo? Nunca. Aqui existe o diálogo. Sim, mas... E agora chega. Você está ficando impertinente. Bate um samba aí que é isso que tu faz bem. Luiz Fernando Veríssimo. Então aqui deu para perceber que o Luiz Fernando Veríssimo, ele descreve uma situação de conversa, de diálogo, que na verdade quem fala mais é o patrão, né, como se fosse o homem branco, e o outro é interrompido várias e várias vezes. Eles estão discutindo se há ou não racismo aqui no Brasil. E a todo momento, o patrão, no caso, que questiona o outro, dizendo que não há racismo por conta disso, a toda frase ele é racista, né? Então, o racismo estrutural que ele tentou criticar, que ele tentou passar aqui para o público leitor. Deu para perceber que não há muitos personagens, só tem esses dois. É um texto bem curto, por ser tão curto, né? Se ambienta em somente um espaço. Os personagens aí, no caso dessa crônica, nem tem nomes, é só como se fosse o patrão e uma pessoa que é subordinada a ela, né?
Então, os personagens nem são tão descritos aqui nessa crônica. Mas deu para ver que é um texto narrativo, que aqui existem os elementos da narrativa, existe o personagem, existe o espaço, existe o enredo, é a descrição de uma situação aqui de conversa, sendo que muitas vezes uma das pessoas é interrompida. Peguei essa crônica só para mostrar o exemplo realmente da estrutura da crônica para vocês. Aqui seria uma crônica mais tradicional, não é uma crônica argumentativa, porque a gente está vendo que ela é essencialmente narrativa, né? Contando uma história. Então, aqui não se caracterizaria como uma crônica argumentativa, seria mais a crônica narrativa, né? Aqui narra uma história, conta uma história. Seria basicamente isso. Então é isso, espero que o vídeo ajude vocês a refletir um pouco mais sobre esse gênero. Quem quiser estudar mais sobre, no livro de vocês de português, tem uma parte que fala sobre crônica. Eu vou dizer aqui a página para vocês. Pronto, aqui na página 106, há uma parte que fala muito sobre crônica, sobre os cronistas brasileiros, como Rubem Braga, que é um dos cronistas mais conhecidos aqui da literatura brasileira. Fala sobre a estrutura da crônica, fala sobre a interpretação desse tipo de texto. Então é muito bom que vocês leiam, né? Então é isso. Espero que tenha ajudado e até a próxima. Tchau!